dia, paz, Jamile. Lindas. Paz de Cristo a todos. Oi, Casey. Bom dia, paz, querida. Espero que você já comece seu dia, já tenha começado seu dia hoje elevando seus pensamentos ao Senhor. Bom dia, Marcos. Deus abençoe, meu irmão, velho Tchutchus. Bom dia, Ed. Paz, meu irmão. Aleluia. De ti. Queremos mais de ti, Senhor. De ti. Mais, muito mais. De ti. Pati, parabéns, querida, Deus abençoe. Mas, feliz aniversário, que sua vida seja sempre mais e mais do Senhor. De ti, muito mais. De ti. Menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh Senhor, queremos mais de Ti. Bom dia, Eudes. Bom dia, Carlos. De Ti. Bom dia, Sena. Deus abençoe. Bom dia, irmão. Mais
menos de mim, menos de mim. Bom dia, Thalita, paz. Menos de mim e menos de mim. Aleluia. E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos de volta. Semana passada a gente não fez as nossas lives aqui devocionais na terça, quarta e quinta, mas essa semana estamos de volta aí, com a permissão do Senhor. As meninas estão de férias, a gente está aproveitando também para estar um pouco com elas. Eu dei um tempinho também para não enfadar muito você. Bom dia, Thalita. Bom dia, Fátima, que chegou aí. Oi, querida, como é que está você? Bom dia, Noel. Deus abençoe. Gente, lembrando para vocês, quando vocês chegarem, já vai compartilhando, né, para a gente ir trazendo mais pessoas para cá, tá certo? Compartilha aí com mais alguém. Oi, Dega, bom dia, querida. A paz. Nós seguimos falando sobre a oração, a importância da oração, como é importante a gente começar o nosso dia orando, falando com o Senhor, conversando com o Senhor, antes mesmo da gente escovar o nosso dente pela manhã, antes mesmo da gente fazer qualquer movimento, antes mesmo da gente olhar para o nosso telefone, o celular, antes da gente pegar e ligar a televisão, assistir o jornal. A melhor coisa do mundo é a gente começar o nosso dia orando e conversando com o Senhor. E a gente veio falando sobre a importância da vida devocional, do particular com Deus, que, claro, orar em família, orar em comunidade, na igreja, orar por alguém na rua, no seu trabalho, tudo isso é muito bom, mas que a base mesmo da nossa comunicação com Deus, do nosso diálogo com Deus, é como Jesus falou aí em Mateus capítulo 6, é a gente entrar no nosso quarto em secreto, é a gente separar um tempo em particular em secreto, se afastar um pouquinho das outras distrações e dedicar um tempo exclusivo ali, rápido, na presença do Senhor. Nos colocar ali meia hora, 15 minutos, não sei como é seu tempo, mas você vai perceber que com o passar do tempo você vai desejar mais estar na presença dele. E, obviamente, que às vezes um dos empecilhos que a gente tem na oração é a gente não saber se conduzir na oração. Aí uma coisa fica meio que repetitiva, às vezes mecânica, e Jesus disse, gente, não deixa a oração de vocês ficar mecânica, repetindo as mesmas coisas sempre. Oi, Ivone, como é que vai, querida? Mas orem assim. E aí Jesus diz como é mais ou menos a oração, e ele ensina a oração do Pai Nosso como um modelo, uma oração que tem, digamos assim, alguns assuntos interessantes, importantes a serem abordados na nossa vida de oração, quando estamos conversando com o Senhor, como se fosse um guia prático mesmo de oração. Os vídeos anteriores, a gente já vem falando sobre o Pai Nosso, que estás nos céus, falamos sobre o santificado seja o teu nome, já falamos sobre venha o teu reino, e hoje a gente vai falar sobre seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus é uma coisa realmente importante para você? A vontade do Senhor é realmente importante para você? Sim, eu pergunto isso porque pode ser que não. Aliás, eu acredito até que em muitas vezes na nossa vida, se a gente parar para pensar, a nossa vontade tem sido sempre mais importante do que a vontade do Senhor. E existe uma grande batalha em nós, e essa batalha deve ser travada principalmente em oração, sobre a questão de que a gente precisa abrir mão da nossa vontade em prol da vontade de Deus. Quando nós vamos orar, nós não vamos orar para convencer Deus a respeito das coisas que a gente deseja e que quer, ou da nossa vontade. Nós vamos orar para que o nosso coração seja ajustado à vontade de Deus. O nosso coração seja
alinhado à vontade de Deus e não o contrário. Bom dia, Pablo. Chegou aí. Dona Marinês. Bom dia, querida. Deus abençoe. Fátima, já falei. Deus abençoe, querida. E os demais que estão por aí conosco. Então, assim, quando você tem esse desejo, né, realmente de que a vontade de Deus seja feita na sua vida, isso deve ser algo que deve ser buscado por você, mas antes de tudo ele tem que ser trazido a você dentro do seu coração através da oração. Veja que coisa interessante. A vontade, o que é a vontade? É a nossa força de querer algo. É o nosso desejo de voluntariamente ir em uma direção ao invés de outra. Vontade é aquela expressão nossa em optar por algo ou seguir em uma determinada direção. Deus nos deu essa livre vontade. Deus nos deu essa possibilidade. Porém, sabemos também pela palavra do Senhor que a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. Coisa que a nossa não é, viu, gente? A nossa não é. A gente consegue ter a vontade algumas vezes boa e outras vezes ruim. Algumas vezes a vontade da gente vai ser perfeita, mas na maior parte das vezes é imperfeita e desassociada à vontade de Deus. E a vontade da gente às vezes vai aparentar ser muito agradável para nós em um dado momento, mas ela não é agradável naquele sentido último, naquela instância última, onde ela vai ser agradável, eternamente agradável, né? Perfeita significa que ela não tem mais nada a ser aperfeiçoado, ou seja, que já está em seu ponto mais elevado. Será que desejar a vontade de Deus não é uma coisa muito boa para cada um de nós? E mais uma coisa ainda a respeito da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer no final. Mesmo que eu esteja de encontro. O que é que vai acontecer? Eu vou me afastar, eu vou estar rebelde, eu vou estar em contraposição à vontade de Deus. Domingo agora a gente falou um pouco sobre isso na igreja, no nosso culto de domingo. Muitos irmãos, obviamente, viajando e tal. Mas foi um momento muito abençoado na presença do Senhor, porque nós podemos meditar ali do quão importante é a gente compreender aquilo que Deus espera de nós, ou que Deus quer de nós. No momento da criação, né, quando Deus criou o homem, o que foi que Deus fez? Ele abriu mão, né? Ele deu permissão para que o homem dominasse aqui na terra. E quando Jesus ora, ele fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O que significa isso? É que lá no céu, a vontade de Deus, a vontade direta, expressa de Deus, ela é sempre cumprida em absoluta perfeição. Em plena perfeição, em pleno acontecimento. A vontade de Deus no céu, ela é feita. E Jesus está pedindo que isso aconteça aqui na terra também. Agora, qual é essa diferença que há entre a terra e o céu? Aquilo que eu falei. Deus nos deu esse domínio aqui sobre a terra. O domínio de a gente poder exercer a nossa livre vontade. Mas, quando Deus nos deu todas as coisas, Ele não nos deu no sentido de nos dar para que nós sejamos donos em última instância, mas sim mordomos, ou seja, cuidadores. Cabe-nos administrar a nossa vontade, a maneira de lidarmos com a nossa vida, com a obra criada, até nos nossos relacionamentos uns com os outros. Cabe a gente gerir isso em conformidade com a vontade de Deus, em consonância, afinado, aproveitando que Jonas chegou aqui, Jonatas chegou aí, afinado
dentro do campo harmônico de Deus. A gente deve exercer a nossa vontade com toda a liberdade, podendo fazer os nossos improvisos, mas sem fugir da harmonia que Deus está liberando no mundo. E essa harmonia chama-se amor. Nós somos convocados por Deus a viver uma vida de amor em consonância com aquilo que Ele está fazendo no mundo. Bom, a partir do momento que Deus confiou isso ao homem, e o homem caiu, né, no pecado, o homem foi criado à vontade de Deus, mas com o pecado e a queda, ele acaba sendo contaminado, passa a existir dentro do homem esse desejo, essa vontade rebelde de fazer tudo ao contrário da vontade de Deus. O homem começa a ficar revoltadinho e tipo assim, não levar em conta o que Deus quer. Não foi assim que começou tudo? Deus disse, estabeleceu o limite, disse, daquela árvore vocês não comam. Ou seja, colocou um limite para eles. E o inimigo veio tentando e dizendo assim, que nada, não é bem assim não. Que nada. Então, a vontade pessoal prevaleceu sobre a vontade de Deus. Todas as vezes que isso acontece, é o que a gente chama de pecado. Todas as vezes que a gente está sendo sentindo uma pressão a fazer algo fora da vontade de Deus, a isto a gente chama tentação. Então, o que foi que aconteceu? Começa a operar um reino de desobediência, rebelião, no coração do homem. E para eliminar isso, como? Quem poderá nos defender? Tem uma música antiga que faz assim, ó. Jesus, pelos poderes de Deus, eu tenho a força. Yeah. Jesus, pelos poderes de Deus, eu tenho a força. Quem poderá nos defender desse reino da rebelião, da desobediência, desse reino mal, onde a gente está distante da vontade de Deus? Somente Jesus. Jesus veio e cumpriu verdadeira e plena obediência. Veio como homem e foi obediente à vontade do Pai. Olha só. Então, esse mesmo amor de Cristo, que em prol da vontade do Pai suportou tudo, toda a ignomínia, a vergonha, em prol da vontade do Pai, em prol do amor de que o amor de Deus fosse espalhado pelo mundo. Esse mesmo amor de Cristo deve nos constranger, como diz em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. Hoje mesmo, em nome de Jesus, eu chamo você, arrependa-se, procure conhecer a vontade de Deus para a sua vida, deixe o Senhor operar no seu coração, transformar a sua história. Nós, já por nós mesmos, essa questão pecaminosa que habita em nós, a gente é cheio de tropeço, cheio de coisa. Quantas vezes a gente errou? Quantas vezes a gente tropeçou? Quantas vezes a gente se afastou da vontade de Deus? E Deus, mesmo assim, com sua graça, misericórdia, a paciência de Deus vai se estendendo até que a gente alcance um arrependimento. Por que a gente não se voltar para o Senhor e procurar viver a vontade do Senhor? Como é que você sabe que uma pessoa é convertida ou não? É que ela está cumprindo toda a vontade de Deus? Não, nenhum de nós conseguirá cumprir 100% da vontade de Deus. Mas uma coisa há no coração de uma pessoa que já foi convertida, que já nasceu de novo do Espírito, da água e do Espírito, é que aquela pessoa, ela já está posicionada, conversão significa essa mudança de mente, essa metanoia, essa mudança de direção, onde você andava para distante da vontade de Deus, mas agora você está andando em direção da vontade de Deus. Ou seja, a característica de um coração convertido é a inclinação, o desejo de viver a vontade do Pai.
Jesus é o nosso perfeito ajudador nisso, porque ele viveu 100%. Ele que diz assim, ó, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ainda com relação ao seja feita a tua vontade, é que existe a vontade universal de Deus, né? E existe também as questões particulares, né? A vontade geral, universal de Deus para a humanidade já está expressa. E cabe a nós ir em busca para conhecer. Está expressa em sua palavra e na revelação da vida de Cristo encarnado aqui na terra. Muitos erram, Jesus falou, vocês erram porque não conhecem as Escrituras, porque são elas que dão testemunho a respeito de mim, são elas que falam sobre mim, né? Então, se você não conhece Jesus e a palavra, dificilmente você vai conhecer a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo vai fazer o quê? Ele vai fazer com que essa palavra seja vivificada na sua vida, ela se transforme em vida em você. Que aquelas letrinhas ali, né, saiam do que elas saiam da esfera material da letra e alcancem a dimensão espiritual, né, do Espírito mesmo, da transformação em vida, como Jesus falou. As minhas palavras são espírito e vida. Aleluia. O que mais que a gente pode falar sobre isso? Que você precisa desejar e amar essa palavra ou conhecer Jesus. E saber, ir a Jesus, saber o que ele espera de você, né? Conhecer a palavra, ler os evangelhos. Oi, Dani, bom dia. Sônia, bom dia. Deus abençoe, querida. E depois tem também a questão da vontade particular, né? Porque a gente também tem a necessidade de conhecer coisas específicas a respeito de que direção tomar. Às vezes a gente sabe qual é a vontade geral de Deus, mas numa determinada situação, como é que eu vou agir? Ou às vezes a gente quer saber antecipadamente das coisas, né? Como se a gente estivesse procurando ter uma bola de cristal mesmo para a gente saber do futuro o que é que a gente vai falar. Então o que é que acontece? Quando é que você vai saber a vontade de Deus? Particular para a sua vida? Quando você vai aumentando a sua intimidade com Deus. Através da intimidade com Deus, por exemplo, né? Eu ando com Carol, em boa parte do tempo da nossa vida, do nosso dia, a gente trabalha junto, a gente serve a Deus junto, a gente tem uma família junto, Então assim, a gente vai caminhando junto, eu e Carol, a gente vai meio que sabendo aquilo que agrada e o que desagrada um ao outro, por causa da intimidade que vamos tendo. E a partir do momento que, se eu tomo uma decisão, né, ou tento tomar um caminho, uma direção, por mim mesmo, sem procurar olhar o rosto de Carol, né, quando não há, obviamente, um diálogo e tal, expresso, mas o simples fato de olhar para o rosto dela, eu vou perceber se aquilo está no agrado ou não dela. A mesma coisa da gente com Deus, né? A palavra do Senhor diz, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a partir do momento que a gente vai convertendo a nossa mente, se aproximando do Senhor, andando com os nossos pensamentos no Senhor, mais e mais a gente vai ter aquela intimidade com o Senhor, e a gente vai ter esse árbitro dentro de nós, né? A paz de Cristo vai ser um árbitro dentro de nós, ou seja, a gente vai percebendo o quanto o Senhor está se agradando ou não de determinada decisão ou posição que a gente está tomando. Então a gente apresenta diante dele e fala assim, Senhor, eu estou pensando em fazer isso, Pai, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. O que é que tu queres? Senhor, me traga para mim a tua vontade, mostra se o teu coração está feliz ou não com isso, que eu possa ver a tua face, se está
constrangida, se está triste ou se está alegre com relação a isso. Senhor, me ajuda a sentir o teu coração a respeito desse assunto, dessa situação. É assim que a gente vai fazendo. E a gente não deveria dar nenhum passo antes que a gente tivesse essa convicção plena dentro do nosso coração. A minha pergunta para você hoje é: será que você está disponível a fazer a vontade de Deus na sua vida? Será que conhecer a vontade de Deus é o maior desafio? Ou o maior desafio é, uma vez que você conhece a vontade de Deus, você obedecer? Renunciar à sua própria vontade. Jesus diz em Lucas capítulo 9, verso 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Estamos dispostos a renunciar à nossa vontade em prol da vontade de Deus, reconhecendo que a vontade de Deus é melhor para nós? Às vezes a gente fala assim, não sei se já aconteceu isso para você, né? Você fica autossugerido da sua própria vontade, está tão embriagado do seu próprio coração, da sua própria vontade, que você fala assim, nada, todo mundo fala para você, vai pular fora disso, você, não, que nada é de Deus, é de Deus, é de Deus. Aí você fala assim, ignora o conselho das pessoas, que é uma das formas também que você tem para poder ir se balizando com relação à vontade de Deus na sua vida, é você se cercar de conselheiros, pessoas que também buscam a Deus, que amam você, que conhecem a sua vida, e que você possa compartilhar algo e dizer assim, velho, estou pensando em fazer isso, ora por mim e tal, o que é que você pensa? Isso é um ponto também interessante. Mas às vezes a gente chega num ponto, ignora o que todo mundo está falando, que nada, isso aqui é de Deus, é de Deus, é de Deus. Todo mundo está ali mostrando, mas você está tão encegueirado pela sua própria vontade que você já está dizendo que aquilo é de Deus. É porque, na verdade, você que está sendo o Deus. Você que está no centro. Aí quando chega mais na frente, dá tudo errado, aí fala de novo. Deve ser porque não era da vontade de Deus. Mas como assim? Uma hora não era, outra hora era, né? Quantas pessoas aí vivem situações assim? Uma hora era da vontade. Eu já vi tanta gente quando está pensando em se divorciar, por exemplo. Mas eu não sei se quando eu casei era da vontade de Deus, não. Mas quando casou, estava na vontade de Deus. O que é isso? Quer dizer que a vontade de Deus é assim como a nossa? Fica mudando o tempo todo? Eu creio que não. Talvez isso seja mais crise de fidelidade para com Deus. Isso talvez seja mais uma falta de arrependimento, de confissão e de perseverar naquilo que é a vontade de Deus. No estudo de hoje a gente conversou um pouquinho sobre esse trecho da oração do Pai Nosso que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que nós possamos, no que depender de mim e de você. Veja bem. Alex, mas ninguém tá fazendo a vontade. Não importa, meu irmão. É de um por um. É no trato de Deus particular com cada pessoa que a vontade dele vai sendo estabelecida na terra. Que ele toque em você hoje, que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida. Gere transformação, arrependimento, cura, libertação. E que você possa se humilhar, que você possa descer, que você possa se arrepender dos maus caminhos que você tem feito por não estar considerando a vontade de Deus. O Salmo 143, verso 10, que eu coloquei aí na descrição, fala: ensina-me, Senhor, a tua vontade. A vontade de Deus não é uma coisa que que já está dentro de nós. Dentro de nós habita o pecado. Nessa carne habita esse pecado que quer nos levar a fazer somente a vontade da carne, a vontade do mundo, a nossa vontade. Ela combate contra a vontade de Deus. E a gente precisa ir pela presença do Espírito de Deus, a palavra do Senhor nos encorajando. A gente precisa ir aprendendo a combater isso e a viver a vontade de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos ajudar a vivenciar a vontade de Deus na nossa vida. Jesus nos mostrou isso. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 11, depois se você quiser olhar, fala sobre a trajetória de Jesus. Que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes,
humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. E como homem, foi obediente. Veja aí, a obediência do Senhor, aleluia. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Talvez a gente se pergunta, mas Alex, os obedientes parece que nem sempre se dão bem, porque Jesus foi obediente até a morte de cruz. É verdade. Às vezes a nossa obediência vai trazer grandes sofrimentos, grandes lutas. Mas que importa se essas lutas e se esses sofrimentos manifestarão a glória de Deus e o seu amor? Que soframos então, mas que soframos por fazer a vontade do Pai e não por desobedecê-lo. E a palavra do Senhor, continuando ainda, o texto de Filipenses diz: como homem foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que o Senhor lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao som do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Que nós sigamos esse exemplo de disposição, de amor ao Pai acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas expressa-se no dia a dia, quando nós estamos dispostos a encarar o que for para obedecer à vontade do Pai. Não existe conceito de amor a Deus desvinculado da obediência à vontade do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nisso, que o Santo Espírito de Deus nos ajude nesse propósito. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui amanhã falando sobre o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Tá bom? Que Deus abençoe. Se te edificou, compartilhe. Marque alguns amigos, algumas pessoas que podem ser edificadas também nessa mensagem, tá bom? Que Deus abençoe seu dia, que você siga aí na presença do Senhor, em nome de Jesus. Lembrando que hoje, você que está aqui em feira, nós vamos estar logo mais às 7 horas no Aprisco, continuando o nosso estudo no Evangelho de João. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa interessante, sobre quem são os salvos, quem são os condenados, sobre a missão de Cristo na terra e de como nós podemos nos aliar ou rejeitar isso. A gente vai transmitir também pela internet, se a internet lá na igreja estiver boa, a gente vai transmitir também, e se você está em outros lugares, pode acompanhar conosco. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Valeu? Fica na paz, gente.